Oi, meus queridos alunos! Hoje é o dia da saia reta. Bom, eu gosto muito desse livro, né? Eu tenho uma versão antiga ainda dele em inglês, mas já foi lançado no Brasil em português. Ele é muito bom e a gente vai seguir ele, tá? O passo a passo que eu vou ensinar é baseado nele para fazer a saia reta, que é da aula de hoje. Bom, a gente tem uma sequência de passos para seguir e os vídeos eles vão estar organizados nessa sequência de passos. Eu vou começar explicando para vocês como que a gente constrói esses pedaços de tecido, esses retângulos que vai ser o início da nossa modelagem no manequim para poder fazer a base da saia. Bom, eu explicando então como que a gente faz o desenho desse retângulo no tecido. Depois, o segundo passo, qual é? Fazer realmente a mulagem aqui no manequim. Depois que a gente faz a mulagem no manequim, a gente passa para o terceiro passo, que vai ser a técnica de refilamento. A gente vai planificar e vai arrumar o que a gente precisar de curva, de reta, de medidas. Depois a gente vem aqui para a máquina de costura e fecha pence, fecha lateral. Esse vai ser o quarto passo. E depois o quinto passo, a gente volta no manequim, prova no manequim, vê se precisa de algum ajuste, faz, se necessitar de algum ajuste a gente refaz aqui. Depois o sexto e último passo, a gente tira esse molde aqui do manequim, né, o molde em tecido, vai descosturar ele e vai fazer os moldes finais, ok? Então nesse primeiro vídeo, o que a gente vai ver? Como a gente constrói esse retângulo, tá? Isso vai servir, assim, ó, bases, numa regra geral, tá? Claro que a gente vai ter exceções. A gente, para construir esse retângulo, a gente precisa pensar qual que é a maior circunferência que a gente vai trabalhar nessa nossa peça. Como é uma saia reta, qual que é a nossa maior circunferência? O quadril. Claro que a gente pode ter exceções, né? A gente pode ter um corpo que a barriga, a circunferência da barriga, ela é maior do que a circunferência do quadril. Mas no caso aqui da minha manequim, que é um tamanho 40, é um 40, mas é bem 38, tá? Pelas medidas. A nossa maior circunferência é o quadril. Então eu vou passar aqui, ó, a fita. E eu tenho uma medida de 96 de quadril. Bom, então eu vou usar essa medida. Como a minha base ela é simétrica, ela vai ser igual dos dois lados, desse e do outro, a gente só trabalha com metade do manequim. Então eu vou trabalhar com metade dessa medida, então metade de 96, 48. Vou trabalhar com frente e costas, né? Metade da frente e metade das costas. Quando eu penso nessa metade aqui, o que eu tenho que prever? Um pedaço de tecido para ficar para fora do centro da frente e um pouco de tecido para ficar a partir da lateral, para eu poder manipular. Então aqui a gente sempre vai usar 5 centímetros, que é realmente só para prender o tecido. E na lateral já é mais variável, entre 5 e 10 funciona bem, tá? Quando a gente for trabalhar. Nesse caso aqui, 5 centímetros vai ser suficiente. Então eu vou precisar de 10 centímetros a mais para manipular o tecido na frente e mais 10 centímetros para manipular atrás. Assim eu tenho 20 centímetros, mais aquela medida da metade do quadril, que era 96 dividido por 2, 48, eu vou ter 68. Então eu já tenho a minha medida horizontal, 68. Agora eu preciso definir a minha medida vertical. Então eu vou pegar, ó, eu vou definir a minha base, como é uma base, ela vai sair da cintura. Então eu vou ter uma medida aqui de 50 de comprimento. Eu vou precisar de mais 5 centímetros para poder manipular e ficar com uma folga bem boa, tá? Para manipular o meu tecido aqui na cintura. Então, 55. Então, eu já tenho definida a altura, 55, pela medida horizontal, né? O comprimento que eu vou precisar, que vai ser, lembra? 68. Eu fiz um esqueminha para vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui mais pertinho da câmera. Então, com a medida de 55 e a de 68.
E daí o que a gente vai precisar? Dessa medida aqui, ó, também, que é lá em cima, né, que tem os 5 centímetros aqui que a gente aumentou a partir da cintura, até a linha do quadril. Então, se eu pegar e fizer essa medida, aqui eu vou ver que eu tenho 20 centímetros. Ah, prof, mas por que tu no teu desenho tá 25? Ó, olha aqui o desenho. Porque a gente acrescentou mais 5 aqui de cintura. Essa medida de 20 centímetros, a gente vai ter aí, se vocês medirem, né, nas pessoas, a gente pegar uma grade, a gente vai ver que essa medida ela é variável. Entre 19, 23. Então, para o tamanho 40, 20 é uma boa medida, tá? 20, 21 é uma boa medida de altura de quadril. Então, a gente vai ter definido aqui, né, a nossa altura do quadril, mais os 5 centímetros lá em cima para manipular o tecido da cintura. E daí a gente anota aqui. E daí a gente vai entrar nesse nosso retângulo 5 centímetros, que foi aquele 5 centímetros que eu expliquei para vocês para a gente poder manipular o tecido, tanto na frente quanto nas costas. Então, a gente vai marcar aqui centro da frente e centro das costas. E só que vamos fazer esse esqueminha aqui, ó, no murinho, no tecido. Ó, então, tá aqui. Ele agora em tamanho, né, real. Ali foi só um esqueminha que eu fiz para mostrar para vocês. Feito isso, algumas dicas para riscar isso aqui lá no tecido, tá? Cuidado para ficar esquadrado, usando realmente o comprimento do tecido e a largura para a gente ter um bom caimento. E na hora de passar, passa o tecido antes de fazer o desenho. Não usem o vapor, que o vapor ele tende a trabalhar um pouquinho o tecido. Se o tecido estiver torto, a gente dá umas puxadas nele e daí depois passa de novo, tá? Evitando usar o vapor. Às vezes tá muito amassado e não tem muito o que fazer mesmo. Então tá. Daqui a pouco a gente segue pro segundo vídeo para começar realmente o segundo